Porque tem vezes que o Senhor traz um louvor para falar aos nossos corações. E nos fortalece, nos anima, nos renova. E esse louvor que nós louvamos é isso mesmo, irmãos. Há momentos que pensamos que não vai dar jeito, que vamos parar no meio do caminho. Mas aí nós pedimos ajuda e Ele nos ajuda a carregar a cruz, amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus não removeu o espinho de Paulo, mas ajudou Paulo com a graça, com a ajuda de Deus, e ele suportou o espinho. Porque tem vezes que Deus não nos livra do sofrimento. Tem vezes que Deus não nos livra, irmãos, do sofrimento, mas Ele nos ajuda no processo, porque todo processo de Deus tem um propósito. Então Deus nos ajuda nesse processo, e o apóstolo Paulo entendeu que o processo do espinho era mantê-lo humilde na presença do Senhor. E ele entendeu então. E falando sobre humildade, irmãos, a pessoa, o homem mais humilde que eu conheci na minha vida foi o pastor Russell Shedd. Tive o privilégio de conhecer pessoalmente o pastor Russell Shedd. Pastor Russell Shedd, a humildade em pessoa, irmãos. Um homem de tanto conhecimento, doutor do Novo Testamento, lia o Novo Testamento no original, no grego, e eu, na minha humildade, na minha simplicidade, melhor dizendo, perguntei a ele: o senhor também conhece um pouquinho do hebraico? E ele falou assim, com toda humildade: eu sempre tive dificuldade no hebraico, mas eu procuro ler um capítulo da Bíblia por dia no hebraico, para não esquecer. Irmãos do céu, às vezes a gente não lê a Bíblia, um capítulo no português, ele lia no grego, ele lia no hebraico, ele lia no português, mas era a humildade em pessoa. Pastor Jorge Linhares falando, estava num culto, e o pastor Jorge Linhares falando do pastor Russell Shedd, ele disse que fazia questão de todos os anos levar o pastor Russell Shedd para pregar na sua igreja. Não só pela palavra que ele pregava, mas por causa que a atmosfera, o ambiente mudava quando o pastor Russell Shedd pregava, por causa que trazia um clima de santidade sobre a igreja. De tão humilde que esse homem era. Quando perguntaram uma vez para a sua filha, perguntaram para ela: você já viu o seu pai pecando? E ela disse: eu sei que ele peca porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, mas eu nunca vi o meu pai pecar. Era um homem, irmãos, que faleceu, agora em novembro está fazendo 4 anos que ele faleceu, com 87 anos, mas deixou uma história no cristianismo. Começou bem e terminou bem. Não envergonhou o evangelho, mas viveu integramente na presença do Senhor. E aqui, irmãos, nesses versículos anteriores que nós lemos, o apóstolo Paulo está falando dele mesmo, na terceira pessoa. Mas por que, irmãos? Porque o apóstolo Paulo estava tratando com a igreja de Corintos, que era uma igreja soberba, arrogante, vaidosa. E ele estava tratando com aquela igreja, e ele vai compartilhar um testemunho, uma visão, uma revelação, que ele vai dizer: olha, foi tão real, do versículo 1 ao versículo 6, ele vai dizer: foi tão real a revelação que eu tive da parte de Deus. Aliás, ele dizendo, esse homem teve da parte de Deus, mas na verdade era ele mesmo que tinha tido essa experiência.
E ele contando que um homem em Cristo teve uma experiência, que foi até o terceiro céu, no paraíso, e viu coisas inefáveis, que nem vou compartilhar com vocês, porque inefáveis é algo tão maravilhoso que não tem nem como explicar tamanha glória que foi revelada. Então, se vocês acham que vocês são soberbos, porque vocês conhecem alguma coisa, porque vocês tiveram algumas revelações, porque esse homem, ele foi arrebatado, e eu não sei se foi em sentidos, ou se ele foi no próprio corpo levado ao céu, ao paraíso. Eu não sei, por duas vezes ele vai dizer que não sabe, porque a experiência foi tão forte, tão real, tão sublime, que ele não sabe explicar se essa revelação que ele teve, esse arrebatamento que ele teve, se foi no espírito ou se foi levado no corpo, mas que foi algo inefável. Não dá para compartilhar. O céu é algo sublime, inefável, não tem como compartilhar, porque a glória de Deus está naquele lugar, e porque a glória de Deus está naquele lugar, a presença de Deus é muito forte, é muito real, é coisa inexplicável. Como nós, pentecostais, gostamos de dizer, é mistério. Sabe o que é mistério? É mistério, irmão. Quando você não sabe explicar o negócio, fala o quê? Mistério. É, irmão, é mistério. E Paulo vai falar sobre isso, que foi ali algo, um mistério tão grande. Porque Paulo, agora ele aprende a ser humilde. Paulo aprende agora que essa igreja estava achando que era alguma coisa, porque tinha revelações, porque tinha dons espirituais, porque cantavam bem, talvez pregavam bem, profetizavam, tinha todos os dons, irmãos, de todas as igrejas que Paulo fundou, essa aqui é a que tinha todos os dons, mas a igreja estava inchada, envaidecida, ensoberbecida, porque achava que Deus só usava eles, e mais ninguém. E por causa disso eles estavam soberbos. Paulo, acredito eu, que no começo, quando ele ainda era Saulo, ele também era soberbo. Porque ele vai pedir para perseguir a igreja. Ele vai pegar cartas para perseguir a igreja que estava em Damasco. Ele vai se colocar para matar os crentes, porque quando Estevão cai morto aos seus pés, aquilo dá motivação para ele continuar perseguindo o evangelho, perseguindo a igreja de Cristo. Então ele vai dizer depois, em Atos 22, ele vai compartilhar como foi a sua conversão. Ele vai dizer que ele era um fariseu zeloso, o mais zeloso de todos. Ele vai dizer que ele estudou no seminário de Gamaliel, então ele tinha todo o direito, irmão. Se alguém podia ser soberbo, era Paulo. Paulo tinha todo o direito de falar de boca cheia para a igreja de Corinto. Vocês acham que vocês são alguma coisa? Vocês têm que ver o que Deus já fez na minha vida. Porque Paulo, irmãos, ele tinha sido arrebatado, se no espírito ou na carne, ele não sabe, mas ele foi arrebatado e foi ao paraíso. Então ele podia falar, não, eu fui no paraíso, eu fui arrebatado, porque Enoque, Deus tomou para si. Elias, veio o carro de fogo, separou Elias, ali, naquele momento, separou Elias de Eliseu, aí veio o redemoinho, levou Elias para a glória, porém eles não voltaram, irmãos. Nem Enoque e nem Elias voltou. Mas Paulo foi lá no paraíso e voltou para contar a história, irmão. Mas ele não contou. Mas ele foi lá, irmão. Ele foi lá, experimentou tudo isso. Então ele podia dizer que, olha, eu aqui,
Eu fui, mas voltei. Eu estou aqui agora, eu experimentei a glória, experimentei a presença do Senhor. Então, irmãos, ele podia até dar uma inchadinha, achar que ele era alguma coisa. Mas ele entendeu uma coisa, que ele não era nada. Quem era alguma coisa era Deus na vida dele, que escolheu a vida dele para fazer a obra de Deus. E Deus nos escolheu para fazer a sua obra. E nós precisamos manter na humildade e na presença de Deus. Deus, Ele quer usar as nossas vidas. Mas quando Deus nos usa, nós não podemos dizer, a glória é minha. Não, a glória é de Deus. Porque Paulo, irmãos, podia dizer de boca cheia, Deus é na minha vida. Eu sou o maior plantador de igrejas do mundo. Ninguém tem mais igrejas do que a minha. A minha igreja domina. A minha pregação é a melhor. Você pensa que Deus dá mensagem assim para qualquer um? Não, é só para quem vai ao terceiro céu. É só para quem tem intimidade com o Senhor. Não, Paulo não... Você já ressuscitou morto? Paulo já. Paulo já. Seu lenço já curou enfermo? O de Paulo já. De Paulo já curou. Aí imagina assim, Paulo com toda aquela soberba. Aí vem o quê? Um espinho na carne. Um mensageiro do diabo. Para esbofetear. O que é esbofetear? Muitas bofetadas. Para que ele permanecesse humilde, porque foi revelado muita coisa para Paulo. Ele mesmo vai dizer aqui, no versículo 1, se Deus, ele vai dizer, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. A ele foi revelada muita coisa, irmãos. Tanto é que a igreja hoje vive nos princípios que o apóstolo Paulo escreveu. Tantas revelações que alcançou a igreja nos dias de hoje. Mas Deus deu um espinho na carne de Paulo para que ele mantesse Paulo na humildade, na simplicidade. Porque o maior exemplo de humildade para a minha e para a sua vida é Jesus. Jesus sendo Deus, nenhum momento ele foi soberbo. Jesus, quando esteve entre nós, ele lavou os pés dos discípulos, para mostrar para mim e para você, a lição da humildade, para nos mostrar que precisamos seguir o exemplo de Cristo, e esse texto vai nos dar algumas lições. A primeira lição que esse texto nos dá é sobre o espinho da carne. A palavra espinho traz a ideia de dor, aflição, sofrimento, humilhação. Talvez você tenha um espinho na carne, que tem feito você sofrer, chorar, gemer. Mas o espinho na carne foi enviado, permitido por Deus. Porque quando Deus permite é para trabalhar no propósito. Quando vem o sofrimento é para um propósito. Irmãos, o meu carro quebrou, ficou 51 dias parado. Peguei ele ontem, depois que ele saiu da quarentena, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Deus permite as coisas, a gente pode até não entender, mas tem um propósito, irmãos. Aí a gente fica achando, mas por quê? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Não, Deus não precisa explicar nada para ninguém. Mas tudo que Deus faz tem um propósito, irmãos. Tudo que Deus faz é para uma finalidade, porque mesmo Deus sendo tão amoroso, Ele não tirou o espinho da carne de Paulo, e Deus sendo amoroso comigo, com você, um Pai amoroso, tem vezes que Ele não vai nos tirar do livramento, não vai nos tirar do sofrimento, mas Ele vai estar conosco no meio da tormenta. Irmãos, no meio da tormenta Ele vai estar conosco,
Porque o espinho vem para um propósito. Jesus nos ensinou: no mundo tereis aflições. Irmão, nós estamos no mundo. Nós não vivemos o sistema do mundo, mas nós vivemos no mundo. E somos influenciados pelo mundo se nós não buscarmos a presença de Deus na oração, não buscar a palavra, se não buscar comunhão com o Senhor, nós vamos ser influenciados pelo mundo, porque o mundo está aí fora e batendo na nossa porta, no nosso celular, na nossa televisão, no trabalho, na faculdade. O mundo está tentando, irmãos, de qualquer maneira nos arrancar da presença do Senhor, mas aqueles que confiam no Senhor permanecerão firmes até o fim, irmãos. Que espinho é esse, irmãos? Que o apóstolo Paulo vai dizer: foi colocado um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Qual é o propósito? A fim de que não me exalte. Acredito que toda vez que ele achava que ele era o cara, vinha um mensageiro de Satanás, e ele lembrava de Deus. Opa! Deixa eu descer na presença do Senhor, deixa eu buscar a presença do Senhor. Que espinho é esse? Esse espinho, irmãos, é indefinido até hoje. O apóstolo Paulo não falou. Quando chegar lá no céu, você pergunta para ele, e ele vai te falar que espinho era esse. Mas a especulação é tão grande, que já falaram tanta coisa desse espinho, que era uma enfermidade, que era um problema de visão, que ele teve malária e isso trouxe enxaqueca. A lista é grande, irmãos. A minha esposa fala que é tendinite, bursite, essas coisas todas. A lista é tua, irmão. Você põe lá o que você quiser. Mas ninguém sabe o que quer dizer esse espinho na carne. Até Martinho Lutero ousou dizer que era a perseguição dos judeus, que perseguiam a igreja, que perseguiam a obra de Deus. Então a lista é muito grande, irmão. Já vi até pessoas dizendo que o problema do espinho na carne de Paulo era o homossexualismo, a sua tendência ao homossexualismo. Porque a lista é muito grande, irmão. Cada um encaixa o que quer. Mas não é bíblico, irmãos. Porque o texto não vai nos dizer o que está sendo esse espinho. Mas uma coisa é certa: é um mensageiro de Satanás. Quem é um mensageiro? Aquele que traz a mensagem. E de quem vem a mensagem? Do diabo. É aquela notícia que chega para te abater, para te desanimar, para fazer você ficar triste. Mas ele diz que tinha um propósito, que era para ele não se ensoberbecer. Então tinha uma finalidade. Tinha uma finalidade. Segunda lição. Primeiro, Deus permite o espinho na carne de Paulo. Segundo, nem toda oração Deus vai responder, irmão, do jeito que a gente quer que Ele responda. E o que nos consola aqui, irmãos, é que quem estava orando não era eu. Porque às vezes eu já fiquei triste de orar bastante, muito, por uma causa. E aí Deus fala assim: não é tempo. Aí você magoou, entristece, não vou mais para a igreja, não vou mais orar. Porque, irmãos, Deus sabe o amanhã e Deus sabe o que é melhor para mim e para a sua vida. Deus sabe o que é melhor, então nem toda oração Deus vai responder aquilo que você quer, mas Ele vai responder o que Ele quer. Senhor, olha o espinho na minha carne. Senhor, era uma oração sincera, que nem o pastor Luiz disse aqui, né? Aquela oração fervorosa, porque quando a gente quer algo da parte de Deus, a gente não fala assim: ah, Deus, queria tanto, Senhor. Não, aí você vira penteca. Na hora que o presbítero falso falou aqui, ó, o jantar vai ser gratuito. Olha, glória, aleluia! Aí você vê que todo mundo vira pentecostal na hora. Quando a gente quer algo da parte de Deus, a gente ora mesmo. Deus, eu preciso, Deus, eu quero. Às vezes não precisa nada, mas
A gente acha que precisa. Deus, eu preciso, Deus, eu quero, Deus. Ah, Deus, me dá, Senhor. E Paulo estava do mesmo jeito. Senhor, olha esse espinho na minha carne. Tira de mim, Senhor, afasta de mim esse espinho. Senhor, olha o espinho, Deus, tira o espinho, Deus. Não, acho que agora eu vou gritar igual o Bartimeu. Deus, tira o espinho, Deus. E Deus respondeu. Ô Paulo, não vou tirar. Porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. Tem horas que nós vamos orar pedindo algo para o Senhor, e o Senhor vai nos dizer, não, porque a minha graça te basta. É melhor nós termos a graça e termos o espinho, mas termos a graça, do que não termos espinho, mas também não termos a graça. Porque a graça de Deus é aquilo que vem da parte de Deus para nos capacitar para fazermos algo para Deus. Vem algo da parte de Deus para nos capacitar em alguma área da nossa vida. Então nós precisamos da graça, porque a graça de Deus nem sempre vai nos livrar do espinho, mas a graça vai nos bastar. Porque a graça vem para suportarmos os sofrimentos. Deus nos livra do sofrimento, Senhor, nos livra, Senhor. Minha graça te basta. Minha graça te basta. Senhor, olha a minha situação. Olha, meu Deus, como que está os dias, minhas finanças, minha família, meu trabalho, Senhor, meu ministério, minha vida espiritual. Minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o espinho é para te fortalecer, para te deixar firme, porque a graça é a provisão naquilo que nós necessitamos da parte do Senhor. A graça é o favor imerecido, glória, mas também é a capacitação de Deus, para que possamos suportar as adversidades da vida. Nós somos dependentes da graça. Por quê? Quando estou fraco, aí estou forte. Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se eu, disse Paulo, que fui ao terceiro céu, que o meu lenço curou, que ressuscitei Eutico, que preguei o evangelho sendo um missionário, ganhando muitas almas para Cristo, fundando muitas igrejas. Se eu, Paulo, vou me ensoberbecer, me envaidecer, será pelas minhas perseguições, pelos meus sofrimentos, pelas minhas aflições, é nisso que eu vou me vangloriar, porque essas coisas têm me feito orar mais, têm me feito depender mais de Deus, têm feito eu estar mais perto de Deus. Então, se eu vou me vangloriar, será nestas coisas que eu vou me vangloriar. Porque eu tenho prazer quando sou injuriado, perseguido, afligido, eu tenho prazer, não que eu sou um masoquista, tenho prazer na dor, não, mas porque eu sei que quando eu estou nesses momentos de adversidade, de sofrimento, de perseguição, de injúria, nesses momentos mais adversos da minha vida, eu sei de uma coisa: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza e Ele se revela com mais intensidade. É nesses momentos adversos na minha vida, porque quando eu estou bem, quando está tudo bem, eu estou forte, mas quando vem as adversidades, eu desço na olaria, eu desço na presença, eu falo com Deus: Deus, socorre-me, Senhor, socorre-me, Senhor, eu sou fraco, eu sou dependente do Senhor. Aí o Senhor vem com o poder e diz: ei, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Encerrando. Se nós queremos
fazer algo para Deus. Se nós queremos que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, em tudo, precisamos entender que nós não somos nada. Nós somos apenas dependentes da graça. Apenas dependentes do Senhor. Para que possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo, versículo 5, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que a mim vê e a mim ouve. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então estou forte. Irmãos, a igreja evangélica de hoje está fraca. Mas não fraca na dependência de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Nós temos recebido tantas mensagens pela televisão, pela internet, que Deus tem que te dar, que Deus tem que te abençoar, que Deus tem que fazer algo por você, que estamos preparando uma geração de uma igreja fraca, espiritualmente. Esses dias eu tenho orado e falado com Deus que eu estou com medo da igreja, porque a igreja da Europa, aonde foi um berço de missionários, de grandes avivalistas, de grandes homens e mulheres de Deus, que foram grandemente usados na obra de Deus. Hoje as igrejas viraram teatros, cinemas, fecharam as igrejas, porque a igreja ficou fraca, já não oravam mais, não evangelizavam mais, não viviam a palavra mais, e a igreja foi morrendo. E hoje, quando você vai na Europa, você não encontra mais igrejas como você encontrava nos tempos de Wesley, de Whitefield, desses homens, John Knox, desses homens que fizeram uma história acontecer. E eu tenho medo que isso aconteça no Brasil. E Deus tem incomodado o meu coração para que a igreja possa voltar a buscar a presença dEle. Porque quando vinha a perseguição, irmãos, como veio o coronavírus, nem podia falar, mas já falei. Quando veio a pandemia, a igreja se fechou. A igreja não orou. A igreja não enfrentou. E precisou só um vírus pequenininho para fechar muitas igrejas. Você que orou em casa, assistiu os cultos em casa, foi edificado, mas muita gente não estão mais assistindo os cultos, não estão mais orando, não estão mais lendo a Bíblia, estão morrendo espiritualmente. E o apóstolo Paulo disse: eu tenho prazer é na perseguição, é quando eu sou perseguido, injuriado, quando eu passo pelo sofrimento, eu tenho prazer. Por quê, irmãos? Porque é uma que te mostra que você está no caminho certo, porque quem está no caminho certo vai ter perseguição, vai ter levante. Nós precisamos voltar
na oração. Na oração. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Alguns missionários saíam para fazer a obra missionária, sabendo que ia chegar lá, ia morrer. Mas eles saíram para pregar o Evangelho, para morrer em favor da obra de Deus. E a igreja está fraca, que não precisa vir pessoas se levantando como metralhadora, como aconteceu na África. Chegou um grupo armado e disseram para o pastor: ou vocês negam a Jesus, ou eu mato todo mundo. E o pastor disse: eu não nego a Jesus. Pegaram o seu filhinho de 3 anos do colo da sua esposa e jogou pela janela. Ele caiu morto lá fora, mas ele não negou a Jesus, e por ele não ter negado a Jesus, aqueles homens se converteram ao cristianismo, porque eles estavam fundamentados na palavra de Deus, eles estavam firmados na palavra de Deus. Eu vou morrer pregando o Evangelho, eu vou morrer vivendo Cristo na minha vida, e nós estamos fracos, irmãos, e precisamos voltar para a presença de Deus, precisamos voltar a confiar no Senhor. Porque ainda que morrermos fazendo a obra de Deus, morreremos, mas estaremos com Ele lá na glória. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu estou falando para mim também, irmãos. Porque eu não sei, se chegasse alguém aqui, armado, falando que ia matar minha filha, se eu não negasse a Cristo. Não sei, irmão, se eu teria essa coragem. Não dá para saber. Mas na hora Deus dá graça para suportarmos o espinho na carne. Os mensageiros do diabo, para que o nome de Cristo seja glorificado. Nós vamos orar. E não pega carona na minha oração. Mas fala para Deus como está a tua vida espiritual. Eu sempre digo aqui, irmãos, quando a gente busca Deus, Deus abre porta. Quando a gente busca Deus, Deus entra com a providência. Quando a gente busca Deus, Deus restaura. Porque o primeiro passo nosso é buscarmos a Deus. É buscarmos a Deus. Faça um propósito com Deus. Você e Deus, não preciso nem saber, irmãos. Fala para Deus: Deus, eu vou dar tanto tempo do meu dia para o Senhor. Por exemplo, vou dar meia hora do meu dia para o Senhor. Nessa meia hora eu vou orar, vou ler a palavra, vou louvar. Alguma coisa dá para fazer, irmãos. Quem não consegue orar muito tempo, porque no começo é assim, né? Já expliquei para os irmãos. No começo a gente não tem muito assunto, assim, quando a gente conhece a pessoa agora, tal, a gente não tem muito assunto. Mas depois de um tempo vai tendo bastante assunto, você vai sabendo o que ele gosta. Ah, eu gosto de pescar, e começa a falar de pescaria, fica 3 horas falando de pesca. Eu gosto de carro, fica 3 horas falando de carro, porque aí você vai. E aí no começo da oração é assim, a gente não conhece muito a Deus ainda e tal. Aí a gente vem com aquela listinha de pedidos. Deus, eu quero, eu preciso, Deus me dá. Mas depois a gente vai criando um hábito de falar com Deus, e Deus vai se revelando, vai falando conosco, através da palavra, através do louvor, e vai começando a criar um ambiente, irmão, que vai ficando gostoso o negócio. Quando você vê, passou de meia hora. Porque vai criando intimidade. Então eu quero te desafiar nessa noite. Não importa se é 10, se é meia hora, se é 1 hora, se é 2 horas, 3 horas, não importa. Você sabe a sua agenda do dia. Quanto tempo dá para você dar para Deus?
Faça esse propósito com Deus. Deus, eu vou separar esse tempo aqui, ó, para ficarmos a sós. A sós mesmo, irmão. Não é aquele que você fica com o celular do lado, não. Começou a orar, opa, chegou mensagem. Não, irmão, esquece o celular. É você e Deus. Nem leva a Bíblia mesmo. Porque se levar o celular, na hora que você está lendo a Bíblia, aí você vai ficar tentado que chegou a mensagem. Aí você vai querer ler a mensagem. Nem leva o celular, leva a Bíblia. Você vai ver que a tua vida espiritual vai mudar. E conforme a tua vida espiritual muda, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Porque Deus está nos chamando para perto, irmãos. Deus está nos chamando para avivar a sua obra, para avivar a sua vida, a minha vida. Nós precisamos descer na presença de Deus, amém? Quantos vão aceitar esse desafio de buscar mais a presença de Deus? Vai ser para a sua própria vida, irmão. Você vai ser abençoado. Vamos orar, Pai querido e amado.